Ei, mamãe, que soninho, que gostoso esse leite, tão gostoso, dá até vontade de dormir. Que mamão gostoso, olha isso. E o topete, né? O topete estiloso. Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite pra vocês. Eu vou gravar um vídeo hoje falando sobre o meu puerpério, né? Como que foi, vou contar um pouquinho também de como foi a minha amamentação, né? A fase da amamentação. E aqui tem um vídeo do relato de parto, né? Tanto a parte 1 quanto a parte 2, porque eu quis contar bem detalhado, não só o relato do parto, mas também algumas experiências anteriores à minha internação, né? E assim que o Arthur nasceu e nós viemos para casa, o esposo teria 5 dias para ficar comigo. Ele teria 5 dias. E aí, o meu parto foi cesárea, né? Então, precisava de um cuidado a mais. Cheguei em casa e foi muito difícil, gente. Senti muitas dores, né? Era muito difícil levantar. Já na maternidade, né? A dificuldade ali pra... a dificuldade pra levantar, né? A primeira vez da cama. E pra ir a primeira vez no banheiro, pra tomar o primeiro banho. Tudo assim, muito, muito delicado, muitas dores. Foi muito difícil, gente. Não foi fácil, não, né, vou ser bem realista pra vocês, mas deu tudo certo. Acho que a maior dificuldade da cesárea, assim, nos primeiros dias, é você levantar e você deitar, né? Levantar, sentar e você estar deitada e ter que fazer força pra levantar. Porque era, assim, muito dolorido, extremamente dolorido. Parecia que ia me partir no meio, sabe? Mas os dias foram passando e isso foi ficando melhor. Infelizmente, depois de acho que 15 dias, exatamente 15 dias depois da minha cesárea, já em casa, com o Arthur, tudo certinho, meu esposo quebrou o pé, né? Ele já tinha voltado a trabalhar, tinha dado os dias dele, que foram só 5, já tinha voltado a trabalhar, quebrou o pé na empresa. No que ele quebrou o pé na empresa, foi na empresa não, gente. Ele quebrou o pé em casa mesmo, né? Ele tinha chegado do trabalho. No que ele foi descer a escada, no último degrau, não sei se ele pisou de mau jeito, alguma coisa assim, eu sei que ele caiu. E no que ele caiu, ele quebrou o pé. E isso fez com que ele ficasse totalmente sem poder pisar no chão, sem poder andar, sem poder fazer força nenhuma. E nós precisamos nos adaptar aqui com o bebê, né? Eu tive apoio da minha família nas duas primeiras semanas, né? Da minha irmã, da minha sobrinha, graças a Deus elas ficaram aqui em casa comigo, me ajudando. Chegaram a dormir aqui comigo, não me lembro quantas vezes, nos primeiros dias mesmo, porque eu tinha muito medo do Arthur engasgar, muito medo, né? Como mãe de primeira viagem eu não conseguia dormir mesmo. A gente já não consegue dormir, mas eu pior ainda, né? E aí elas dormiram aqui comigo pra me ajudar. Mesmo assim eu não conseguia dormir, mas elas estavam aqui porque o Arthur, ele engoliu bastante líquido, né? Então, mesmo eles tendo feito a sucção na maternidade desse líquido, ele ainda voltou com um pouco de líquido pra casa. Então, o tempo todo ele regurgitava, né?
E eu morria de medo. Aí, depois dessas 2 semanas, ficou só eu e meu esposo e foi o tempo que ele quebrou o pé. Quando ele quebrou o pé, eu já não conseguia mais ter a minha rede de apoio, né? Porque daí as meninas voltaram para a rotina delas, enfim, não dava mais. Teria que ser nós dois mesmo. E aí entrou um grande desafio, né, gente? Porque eu com 15 dias de cesárea, eu ainda estava totalmente fragilizada. Não tinha condições de fazer muita coisa, né? E só para não perder essa parte, eu me lembro que quando eu voltei para casa, na primeira semana, eu comecei a ter aquele vazamento de líquido, porque como eu engravidei acima do peso, então quando fez a cesárea, né, fica aquela gordura em cima do ponto, na barriga. E isso faz com que tenha um vazamento de líquido, eu não sei como que chama. Enfim, vaza líquido pelos pontos, né, para fora. Só que no meu caso, eu não tinha pesquisado sobre isso, eu pesquisei muito sobre o parto normal, porque era o que eu queria muito. A cesárea, na minha cabeça, não tinha muito o que pesquisar. Era cesárea, os pontos, e tinha que se recuperar e era mais demorado. Era só isso que eu sabia. Então, eu comecei a ter, na primeira semana, assim, eu ia dormir e eu percebia que eu comecei a acordar molhada, assim, como se eu tivesse feito xixi. Aí eu até comentei com as minhas irmãs, eu falei assim, gente, eu tô fazendo xixi na cama agora. Por causa da cesárea, até eu entender que não era aquilo e tal, gente, foi até engraçado. Mas depois eu entendi. E aí no primeiro dia, teve um dia que eu fui tomar banho, eu não sabia que era dali que tava vazando líquido. Eu realmente achei que eu tava fazendo xixi na cama. E eu continuei usando a fralda, né, aquela calcinha fralda, pra ajudar a segurar também, né, questão do sangue, que ainda tava, né, saindo bastante sangue. Foi bem nos primeiros dias, gente, primeira semana mesmo. Aí um dia eu fui tomar banho, e eu sempre olhando os pontos, né? Pegava o espelho pra olhar os pontos. Um dia eu fui tomar banho. E no que eu fui tomar banho, que eu fui olhar os pontos, começou a vazar na minha frente. Gente, parecia uma cachoeira, assim, por cima dos meus pontos da cesárea. Muita água. Muita. Água com sangue, né? E aí eu fiquei desesperada. Chorei muito. A gente correu pra maternidade. E lá eu fui entender esse processo da questão, né, de ser o excesso de gordura, em algumas mulheres acontecia, né, principalmente quem está acima do peso, e era algo, né, não era algo de se preocupar muito, ele passou um antibiótico lá, alguma coisa, e eu fiquei até com medo de tomar por causa da amamentação, mas ele falou que não prejudicava, enfim, ficamos lá, pegamos a receita, compramos remédio, voltamos para casa, deu tudo certo. Quando o Rick quebrou o pé, eu tava tendo muita dificuldade na amamentação, isso desde a maternidade. Na maternidade, eu recebi apoio e ajuda de todas as enfermeiras, gente. Eu fui muito bem amparada na maternidade de Campinas, não tenho que reclamar, não tenho. A maternidade me respeitou em todas as questões, assim, do dia que eu fui internar até o dia que eu recebi alta com o Arthur, né? A gente foi pelo também. Então, as enfermeiras me orientaram várias vezes sobre a amamentação, me ajudaram a encaixar a boquinha dele no bico, me ensinaram sobre a sucção, embora eu já tinha pesquisado muito, mas na prática é muito mais difícil, gente. Meu Deus, como é difícil. E aí, eu simplesmente peguei e vim pra casa com essa dificuldade, né? Então, até quando o Rick quebrou o pé, tava muito difícil. Eu não tava conseguindo fazer. O Arthur, ele não sugava. Ele não tinha... Ou ele não tinha força, ou ele não sugava porque ele tinha preguiça, ou ele simplesmente não conseguia sugar. Ou meu bico, que não sei, que era grande demais pra boquinha dele. Não sei, gente. Não sei. Ele não conseguia sugar. Não tava ganhando o peso que precisava. Eu tava muito chateada porque eu percebi que a produção de leite não tava do jeito que era pra ser, segundo as pesquisas que eu tinha feito. Também por causa das questões psicológicas que eu já contei nos outros 2 vídeos de relatos de parto. Se você quiser, vai lá pra você conseguir assistir, que você vai entender um pouquinho melhor. Então eu tava com o psicológico bem abalado também. Aí quando meu esposo quebrou o pé, aí o meu psicológico afundou de vez. Né, e todas as dificuldades, privação de sono, que eu como mãe de primeira viagem não era acostumada, ver o Arthur não conseguir mamar, ver o leite diminuindo cada vez mais ao invés de aumentar, né, me deixou muito baqueada. Então tudo isso eu acho que fez com que o leite fosse secando cada vez mais, gente. Tive que me adaptar em casa, né? A gente providenciou cadeira de roda pra ele, providenciou a muleta pra ele, porque ele simplesmente não podia colocar os pés no chão. Gente, eu não tinha ninguém pra me ajudar. Era só eu e ele. Eu com dificuldade de fazer o Arthur amamentar. Eu querendo dormir, precisando dormir.
Ele é a única pessoa que podia me ajudar. Passou a ser mais um pra mim cuidar. Então eu tive que, no meu pós-parto, com 15 dias, cuidar de mim, do Arthur, tentar fazer o Arthur conseguir mamar, tentar manter o meu leite, porque eu não tava conseguindo mais, já tava querendo secar já, e cuidar do meu esposo. Então, fazer comida, lavar as roupas do Arthur, tentar dar uma pra ele, fazer as coisas pro meu esposo, arrumar comida pro meu esposo, porque ele não tava conseguindo fazer nada. Ele conseguia passar com a cadeira de roda pela casa e me ajudar a segurar o Arthur, às vezes, na cadeira de roda, mas não conseguia levantar com ele, nada disso. Era tudo ficou eu pra fazer tudo, então ficou assim, extremamente cansado, extremamente puxado. Mas assim, gente, eu nem sei como que eu dei conta, sabe? Eu nem sei, porque hoje eu olho pra trás e eu falo assim, eu fico assim, meu Deus, na primeira semana tava todo mundo aqui, tinha minhas irmãs pra me ajudar, a minha irmã e a minha sobrinha, e tinha ele bem pra me ajudar, e de repente na segunda semana, quase terceira, né, ele já não podia fazer nada pra me ajudar, além de segurar o neném e ficar olhando ele algumas horas ali, ele na cadeira de roda, enquanto ele dormia, pra mim tentar cochilar um pouquinho, mas eu não podia cochilar muito tempo, porque ou o neném regurgitava, ou ele acordava pra mamar, e mesmo que o Rick estivesse ali, se acontecesse qualquer coisa, ele tinha que me gritar, porque ele não podia levantar, que ele não podia colocar os pés no chão. O pé dele foi muito afetado, então realmente ele não podia colocar o pé no chão. E pra tomar banho eu tinha que ajudar ele, além de ter que cuidar de mim. Gente, foi um momento assim que eu falo que eu praticamente me deixei de lado. Mesmo precisando de cuidado, eu comecei a fazer coisas que eu não podia pra conseguir cuidar do Arthur e conseguir cuidar dele, né? E tentar manter o meu psicológico bem, porque eu só queria chorar de tanto cansaço, né? Porque eu realmente não tava dando conta, gente, mas eu sobrevivi a isso, nós sobrevivemos. E ele ficou assim, acho que 1 mês e meio assim ainda, né? Desses 15 dias do meu pós-parto pra frente, 1 mês e meio ele ficou assim ainda. Mas com o passar dos dias, né? Acho que depois de 1 mês, mais ou menos, ele começou a conseguir se apoiar nas coisas, mas ele não podia fazer força. Então continuava sendo eu pra pegar o Arthur, pra dar banho no Arthur, pra movimentar o Arthur, pra tudo. Acho melhor você fazer isso aí na sala, deixa eu gravar outro, porque a cozinha... Né, e o leite querendo secar. Então, mesmo indo lá na maternidade, antes de vir pra casa, no banco de horas também, além da ajuda das enfermeiras, nem as enfermeiras conseguiram fazer o Arthur sugar, né? E aí entra aquilo que eu falei, não sei se era preguiça, se era o bico, porque o bico é normal, né? Mas assim, não sei se o bico era grande demais pra boquinha dele. Ele não conseguia sugar, nem as meninas lá conseguiram ajudar, elas me orientaram. E me orientaram a dar fórmula se fosse o caso. Tanto que lá na maternidade ele já saiu de lá tomando fórmula, porque tava muito difícil conseguir fazer ele amamentar. Só que eu coloquei na minha cabeça, assim como eu queria muito parto normal, eu queria muito amamentar, gente. Muito, era um sonho amamentar. E eu não aceitava, assim como eu não queria aceitar o fato de ter uma cesárea, de ter um parto que não fosse normal, eu também não aceitava que eu não conseguisse amamentar. Eu não aceitava dar a fórmula pra ele, entendeu? Eu achava que pro meu leite manter a produção era questão de esforço. Mas eu falo pra você que não é questão de esforço. Não é. Não é, porque se tem uma coisa que eu fiz foi me esforçar. Gente, tomei de tudo que me indicaram, comi tudo quanto é tipo de alimento, que falaram que nada. E aí começou, depois que o Rick se recuperou, graças a Deus, nesse meio tempo da cesárea eu tive até que sair de casa para resolver algumas questões de banco que ele teria que me ajudar, mas não dava. Saí sozinha, saí de Uber,
Chamei até minha sobrinha pra ficar algum dia aqui com o neném pra me ajudar, porque não dava. E assim, gente, foi muito difícil. Muito, muito, muito mesmo. Até tudo isso passar, começou a questão do Arthur perder peso. Ele começou a perder muito peso, muito peso, muito peso. O Arthur nasceu com 3,50 kg, acho que é isso. E depois de quase 2 meses, ele tava com o mesmo peso, menos peso do que ele tinha saído da maternidade. Ou seja, depois de 2 meses de nascido, ele tava com menos de 3,50 kg. De tanto que a amamentação não tava dando certo, ele sugava, raramente tinha bastante leite, que era na madrugada, né, o horário que a gente mais produz leite, nas primeiras mamadas do dia. O resto do dia, ele mamava, não tinha leite. Gente, eu fiz de tudo. Eu pesquisei várias coisas, várias formas, conversei com várias pessoas. Eu tinha uma bombinha elétrica, fui lá e comprei uma manual pra ver se ajudava também. Comprei uma da Philips. E, gente, não conseguia. Ia extrair, saía 10 ml, 15 ml. O dia que saía 90 ml foi nas primeiras vezes que eu extraí leite, dos primeiros dias mesmo, nas primeiras mamadas do dia. Depois chegou uma fase dos 2 meses de vida dele que nem extraindo leite na bombinha, na primeira vez no dia, não saía. Saía 30 ml, 20, até que parou. Entendeu? Então, assim, quando ele fez 3 meses, na verdade, né? Aí eu não aguentei mais, chorei muito, sofri muito. Depois de tentar várias formas de amamentar ele, eu vi que ele tava perdendo muito peso. E o pediatra já tinha me orientado também a dar a fórmula, eu não queria. Aí eu cedi pra fórmula, não precisava de tudo isso, mas é aquilo que eu falo, né? A gente tem que seguir o coração da gente, pra gente ter paz em algum sentido. Hoje eu tenho paz de saber que eu tentei amamentar, né, que eu não desisti da amamentação. Eu simplesmente fui obrigada a parar de amamentar, de tentar amamentar, porque não tinha produção de leite mais, devido a todas as coisas que me aconteceram, ao meu estado psicológico, ser mãe de primeira viagem, a questão do meu esposo ter quebrado o pé, que me sobrecarregou muito, né, a questão das noites mal dormidas, principalmente quando ele quebrou o pé, porque daí ficou ainda pior, porque eu, durante o dia, se eu teria algum momento que eu poderia dormir, eu estava ali tentando adiantar as coisas de casa, porque nessa altura não tinha as meninas aqui para me ajudar mais, a minha rede de apoio, né, que foram as meninas me ajudaram no que puderam aqui. Então eu fui obrigada a parar e eu comecei a introduzir a fórmula, né, e chorei muito, mas fiquei grata também por ter tido alguns momentos amamentando ele, por mais pouquinho que fosse. Fiquei muito grata. Na verdade, eu comecei com 2 meses a dar a fórmula, só que insisti na amamentação. Então, o que eu fiz? Eu vi vários vídeos, sabe, de gente orientando, médicos orientando, como tentar aumentar a produção de leite. Gente, nada dava certo. Nada. Com 2 meses eu comecei a dar a fórmula, mas continuei insistindo na produção de leite, colocava ele no peito. Com 3 meses foi que eu parei 100% de tentar dar o peito para ele, porque o leite simplesmente secou, gente. E por isso não consegui amamentar por mais tempo, foram 3 meses só. Mas foram 3 meses de muita luta, mas eu tive o prazer ainda, né, tive a honra de viver um pouquinho essa experiência como eu queria. Então, hoje talvez eu teria, né, dado a fórmula um pouquinho antes, porque ele, né, perdeu peso, mas graças a Deus ele recuperou muito rápido quando eu comecei a dar a fórmula. E de qualquer forma eu fiquei muito feliz por ter feito, né, aquilo que eu tinha vontade de fazer, que era lutar pela amamentação até o fim. E eu quero dizer pra você que eu pesquisei vários vídeos sobre tudo, gente. Sobre como aumentar a produção de leite, os alimentos, o que fazer. Conversei com várias pessoas, quais os melhores horários para extrair o leite. Tudo que eu podia fazer eu fiz. E não deu certo. Mas
Eu sou totalmente a favor da amamentação, gostaria de amamentar até 2 anos de idade, gente. Mas tá tudo bem, né? E eu falo pra você, se você é uma mãezinha que tá assistindo esse vídeo e você chegou até aqui por conta dessa dificuldade na amamentação, você pode sim tentar, você pode sim insistir, e isso não é errado. E você também pode optar por não amamentar mais, né? Ou porque você tá sentindo muita dor, ou porque tá com o peito machucado, ou porque não tá tendo produção de leite, né, como gostaria de ter, ou porque tá vendo que tá secando, tá vendo que seu filho tá precisando da fórmula para ganhar peso. Você pode sim mudar a rota no meio do caminho, e isso não vai te fazer menos mãe. Muito pelo contrário, vai te deixar aliviada de saber que você tomou a decisão certa pelo bem dele, né? Mesmo que a decisão não fosse exatamente aquilo que você gostaria de fazer, mas que seja o melhor para o seu filho, né? E se você escolheu amamentar e mesmo enfrentando dificuldade, você tem conseguido e tá feliz nesse caminho, continue. Eu tentei, graças a Deus, gente, em todo o percurso da minha amamentação, eu não tive dificuldade em relação à dor. Em alguns momentos ele aprendeu a pegar o bico do peito. Quando ele aprendeu a pegar, a questão foi que a produção de leite foi diminuindo cada vez mais. Então, embora eu tenha tido muita dificuldade para fazer ele aprender a pegar, né, a sugar certinho, quando eu aprendi finalmente a encaixar a boquinha dele no bico do peito como deveria ser, a produção de leite começou a secar. Mas eu pude ver ele conseguir mamar, sabe? Eu pude ver o leite, o meu próprio leite vazar. Então, pra mim, isso foi muito gratificante, né? A amamentação é uma fase difícil, é um período difícil, sim, o puerpério também, mas são fases que passam. Depois você fica morrendo de saudade. Você continua ou vai continuar sendo uma mãe incrível, independente do que acontecer, tá bom? Se você está enfrentando o puerpério, muita força pra você.
Desejo que você tenha muita paciência, respire fundo, porque já já essa fase passa. E se você é uma mãezinha que vai vivenciar o puerpério, a única coisa que eu tenho pra te dizer é que quando o puerpério passar, você pode ter certeza que, independente da fase, seja ela mais difícil, seja ela a fase que ele ou ela estiver mais tranquilo, você vai viver com êxito. Sucesso, né, na sua jornada como mãe. E curta muito o seu filho e a sua filha, porque todos os momentos são únicos. Então, se você não optou por não amamentar, tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai viver o mesmo amor, tá, da mamãe que amamenta. Não tem essa de quem não amamenta não vive a experiência da aproximação com o filho, daquele contato, daquela coisa. Vive sim, gente, vive sim, tá? Você vai ter muitos momentos com o seu filho no colo, a sua filha no colo, para você fazer carinho, para ele poder pegar nas suas mãos, para você sentir o toquinho dele, para você ficar olhando para os olhinhos dele, o mesmo momento que a mamãe que amamenta tem. Você que quer amamentar, que esse momento seja um momento de êxito, que você tenha uma produção de leite gigante. Então, é isso, meus amores. Deixa aqui abaixo o seu comentário, qual estágio você tá. Você é uma mamãe que descobriu agora a gestação, você é a mamãe que está perto de ganhar neném, você é uma mamãe que já está vivendo a amamentação ou que quer optar por não amamentar. Conta aqui pra mim a sua experiência, você que já viveu o puerpério, que já viveu a fase da amamentação. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho de notificação para você receber os meus próximos vídeos também. E me segue no Instagram, tá bom? Eu vou deixar aqui pra você. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!